E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses isekais com protagonista apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista onde em sua vida ele ficou 3 vezes no topo das notícias do seu país. A primeira vez foi quando ele foi reconhecido como o prodígio de negócios, quando ainda estava no ensino médio. A segunda foi quando descobriram que ele estava namorando uma ídolo super popular, e a terceira e última foi quando ele morreu engasgado com uma gelatina no seu quarto. Porém sua história não chegou ao fim, ele acabou renascendo em outro mundo no corpo de uma pessoa conhecido como Slime. Logo no seu primeiro dia, seu pai acaba morrendo onde ele tinha fugido para essa vila pobre para escapar de uma dívida de 4 anos. E como Slime não conhecia o pai do antigo dono desse corpo, ele não tem ressentimentos. Com isso as pessoas começam a acreditar que ele é um espião e acaba fazendo um teste de suas habilidades para ver se realmente é. Quando ele vai fazer o teste, uma aura radiante aparece e com isso ele acredita ser igual aos protagonistas das histórias que vão para outro mundo, um jovem prodígio que está destinado a se tornar um escolhido por Deus. Porém quando o teste acaba, ele não possui nenhuma prática com magia ou habilidade, onde ele é pior que a média dos aldeões comuns, praticamente um lixo. Após alguns eventos com esse corpo lixo, que ele tem só uma coisa vem à sua mente: já que ele não possui poderes, ele vai usar sua inteligência do outro mundo para fazer negócios nesse novo mundo, onde seu primeiro objetivo agora é fazer milhões em dinheiro. Com isso a jornada do nosso protagonista Slime inicia nesse novo mundo de fantasia, onde apesar de não possuir poderosas habilidades, ele vai usar todo o seu conhecimento para fazer negócios e ganhar muito dinheiro, e com isso subir ao topo desse mundo do seu próprio jeito. Agora nesse próximo mangá a história inicia com um grupo de guerreiros treinando em uma cachoeira. Eles estavam atrás de um candidato para uma jovem gênio de sua família, pois outra pessoa de outra família reconhecida estava para vir se candidatar, mas eles não queriam ter relações com essa outra família. Porém não estava fácil achar essa pessoa, até que o protagonista acaba vindo de outro mundo para esse, e rapidamente a primeira coisa que acontece com ele é que ele é forçado a se casar. E como aparentemente ele não possui nenhuma habilidade de artes marciais, seria fácil fazer esse casamento e depois matá-lo. Com isso ele é levado à força para se casar. Porém após ver que sua esposa é muito bonita, ele acaba aceitando sem problemas, e com isso inicia a cerimônia. E como ele não pode falar nada, só lhe resta fingir e ser obediente e depois pensar em um meio de resolver esses problemas. Mas logo após isso um poderoso membro da outra família acaba aparecendo para parar o casamento, pois o mestre dele, quem devia ser o noivo, após perceber o tão longe que isso foi, ele decide que vai jogar esse jogo junto com eles. Com isso ele acaba fazendo que os dois membros mais fortes das famílias acabem brigando, fazendo que eles se distraem para que ele possa fugir com sua nova noiva. Após alguns eventos eles se conhecem melhor e ele acaba ganhando uma técnica de cultivação, e com isso ele decide dominá-la para não ser morto nesse novo mundo. E agora recém-casado ele inicia uma nova jornada nesse mundo, onde ele acabou fazendo vários inimigos, e para sobreviver ele vai ter que usar toda a sua inteligência para aprender novas habilidades e com isso ficar muito mais forte. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Mad, um poderoso imperador imortal que depois de acumular muito poder sua forma física não estava suportando, e por causa disso ele acabou morrendo. Ele esperava reencarnar como um poderoso deus, porém para sua surpresa ele acorda em uma sala de aula em outro mundo nos tempos modernos. Logo após isso uma menina vem convidar ele para uma festa. Essa menina é sua namorada, porém ela só está com ele por ter perdido uma aposta, e como ele era uma pessoa pobre muitos não gostavam dele. Após sair da escola ele rapidamente começa a treinar sua aura, porém ele percebe que a energia desse mundo é muito fraca, mas isso não importa para ele, onde ele tem todo o conhecimento de como aumentar sua força do início novamente, e diferente de sua vida passada ele constrói seu núcleo facilmente, onde ele levou 10 anos na sua vida anterior, e como antes seu espírito era de uma pessoa normal, ele estava buscando ser um deus, porém agora mudou, ele já tem um espírito de um imortal, e com isso seu objetivo agora é subir para a divindade. Porém o antigo dono do corpo era muito fraco e por causa disso vai dificultar no seu avanço. Atualmente ele está vivendo com sua irmã, pois seus pais saíram para trabalhar e em poucos anos eles subiram bastante nas suas vidas. Porém uma família apareceu e destruiu tudo que sua mãe conquistou, e a influência que seu pai tinha ganhado rapidamente sumiu. Logo após isso eles acabaram morrendo. Com isso o antigo dono do corpo vivia uma vida de um fracote, mas agora as coisas vai ser diferente. Mad renasceu nesse novo mundo e está decidido a não deixar nenhum arrependimento
arrependimento para trás e vai fazer que todos paguem por tudo que fizeram, e com isso ele jura com o Imperador Azul, o imortal louco vai cortar todos e mandá-los para o inferno e com isso tomar essa cidade para ele. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Shen, que um dia acorda em uma sala de aula com alguns alunos, falando sobre ele abandonar a escola. Porém ele não se lembrava de nada disso. Esse aluno também fala sobre uma competição de artes marciais, porém como ele não estava entendendo nada rapidamente é atacado. E com isso ele fala que essa competição acontece entre as turmas onde os ganhadores ganham locais no ensino médio e como Shen poderia ser escolhido por ele ser fraco, esse aluno fala para ele abandonar a escola. Mas ele nunca tinha ouvido falar nada de artes marciais antes e com isso apenas sai para fora da escola. Porém com isso ele acaba descobrindo que está em outro mundo onde várias pessoas possuem poderes e como ele é muito fraco não pode nem se comparar a um estudante do primário. Logo após isso ele acaba conversando com uma garotinha que já sabia voar. Com isso ele descobre que ele é um lixo sem poder nesse mundo. Mas quando ele vai pegar o elevador para descer a montanha da escola ele acaba se encontrando com um gato que acaba oferecendo para ele poder, onde ele deve assinar um contrato e com isso esse gato vai se tornar o único mestre de Shen. Logo após isso ele consegue despertar seu poder e entrar no caminho das artes marciais. Após alguns eventos alguns alunos acabam vindo desafiar ele achando que ele ainda é um fracote, mas ele logo mostra que não deve ser mais subestimado onde ele consegue derrotar seus inimigos facilmente e agora Shen vai iniciar um novo caminho para se tornar muito mais forte e com isso mostrar para todos que agora ele é capaz de participar do torneio e ganhar. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Luo que sempre foi um aluno preguiçoso, porém nos últimos dias ele está dormindo nas aulas mais do que o habitual e um dia após ficar na sala de aula sozinho como castigo de repente as cadeiras começam a flutuar e ele acredita que está apenas sonhando. Logo após isso uma pessoa dourada vem até ele e Luo acaba sendo atacado por uma luz e logo após acordar ele percebe que está em um local totalmente diferente com roupas estranhas e logo após isso algumas pessoas aparecem e começam a chamá-lo de mestre e logo ele descobre que ele é o sucessor de um grande lord de seu único filho. Após presenciar tudo isso ele logo acredita que foi transportado para outro mundo. Após esses eventos no caminho de volta para casa ele descobre que tentou proteger sua majestade de ladrões e por ele não possuir artes marciais acabou machucando a cabeça. Porém ele acaba se lembrando que antes de vir para o mundo das artes marciais o velho que ele tinha encontrado acabou dando para ele a técnica do dragão divino, onde de acordo com a majestade é uma técnica muito rara que poucos possuem. Pouco tempo depois ele começa a cultivar essa técnica, porém é muito difícil onde quanto mais ele tenta se aproximar mais distante ela fica, mas ele não desiste e com isso ele consegue finalmente conseguir a fonte de seu poder para ele e com isso conseguiu entrar no caminho da técnica do dragão divino e agora Luo inicia uma nova jornada nesse mundo das artes marciais onde o mais forte domina e ele está determinado a chegar no pico do poder desse mundo e dominar a técnica do dragão divino completamente e com isso conseguir proteger as pessoas que são importantes para ele.